Olá, pessoal! Hoje eu vou falar de análise de variância multivariada, tá? Então a gente segue a inferência que a gente começou nas aulas anteriores, né? Nós já fizemos testes para comparação de médias em amostras independentes e amostras correlacionadas, testando se μ igual a 1 μ0 contra μ diferente de μ0. E aí esse problema de teste de hipóteses motiva a análise de variância no seguinte contexto. Então imagina que você tenha 3 ou mais grupos, né? Em cada grupo você tem um número de observações e em cada observação você tem P variáveis sendo observadas, tá? Então a gente está num contexto multivariado e aí digamos que eu quero comparar se as médias populacionais são iguais para todos esses grupos, tá? Então digamos que a gente tenha G grupos e eu quero comparar se as médias são todas iguais nesses 3 grupos. A análise de variância multivariada, como a análise de variância no contexto univariado, ela tem algumas suposições que a gente vai falar aqui. Basicamente, todas as populações têm que ter distribuição normal, com mesmos parâmetros de variância e covariância, e tem que ser independentes, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes. Esse material foi produzido com base no livro do Johnson Wickern, Applied Multivariate Statistical Analysis. Então, seguindo a notação que a gente vem usando nas aulas anteriores, né, a gente vai considerar aqui G amostras aleatórias. Então, para a primeira amostra aleatória, x11 até x1n, né, vetores aqui aleatórios, formam então uma amostra aleatória de uma população com distribuição normal, multivariada, com média μ1 e matriz de variâncias e covariâncias sigma. Para a segunda população, x21 até x2n2, então uma amostra aleatória de uma população com distribuição normal, multivariada, com média μ2 e variância sigma. xg1 até xgng, uma amostra aleatória de uma população normal multivariada, com média μg e variância sigma, tá? E considerando que todas as G populações são independentes entre si. Então, vocês já podem imaginar que a gente vai querer testar se os μs podem ser considerados todos iguais, tá? Então, a gente quer testar se H0, μ1 é igual a μ2, igual a μg, igual a μ, contra pelo menos um deles, um vetor de médias diferente dos outros, tá? Bom, a gente vai usar aqui um contexto de modelo de regressão, tá? Para a análise de variância. Então, nós vamos considerar uma reparametrização, que seria essa daqui. Então, μ índice K vai ser uma média geral μ mais um tal K, que seria o efeito do tratamento K, né? Se a gente estivesse naquele contexto de ANOVA, no caso univariado, lá a gente estuda no caso de um tratamento, né? Aqui esse tratamento seria os grupos, tá? Então K vai de 1 até G e a gente quer avaliar então se esses efeitos aqui são todos nulos, contra pelo menos um diferente de zero. Bem, a gente vai atacar esse problema usando um artifício, né, de um modelo de regressão, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente parar aqui e fazer uma observação, né? A nova é Analysis of Variance, tá? Análise de variância. Porém, a gente está fazendo teste para igualdade de médias. Então, é bom a gente sempre ter em mente que a gente tem que resolver esse problema aqui, né? Que é a comparação de G médias, tá? Então, considerando essa reparametrização aqui, então a gente vai escrever um modelo de análise de variância multivariado, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar a Jésima observação do Késimo grupo e vou escrever essa observação aqui como uma média geral μ, que é o mesmo μ que a gente colocou lá na hipótese no slide anterior, tá? Mais o que eu chamei lá de efeito do tratamento K, né? Que seria esse tal K, esse vetorzinho tal K, mais epsilon KJ, tá?
Então, eu estou assumindo que cada observação XKJ pode ser explicada como uma média geral, mais um efeito de grupo e mais um erro aleatório, tá? Então, J para mim vai de 1 até NK. Notem que aqui os tamanhos dos grupos podem ser diferentes, tá? Então, o késimo grupo pode ter tamanho NK, ou seja, eu posso ter NK observações no késimo grupo, e o K vai de 1 até G, que é o número de grupos que eu tenho, tá? Bem, as suposições são escritas com base nesse modelo aqui, que é o modelo de ANOVA multivariado, tá? Então, o epsilon KJ, que é o errinho do meu modelo, é suposto independente e com distribuição normal, P variada, com média zero e matriz de variâncias e covariância sigma, tá? Notem que o XKJ, qual que é a dimensão dele? Bom, a gente tem P variáveis sendo observadas, o XKJ é P por 1. Qual a dimensão do Mi? P por 1 também. E do tal K? P por 1. E do epsilon KJ? P por 1 também, tá? Então, o Mi é uma média geral, o tal K é o efeito do késimo tratamento, do késimo grupo. E aqui, essa última suposição aqui é para a gente garantir a identificabilidade do modelo, tá? Então, a gente supõe que a soma para K de 1 até G de NK tal K é igual a zero, um zero vetor aqui, tá? Que também tem dimensão P por 1. Bem, a gente tem com facilidade essas suposições? Não tem, tá? Então, por exemplo, se uma das suas variáveis for discreta, você já sabe que ela não tem distribuição normal, e daí você já sabe que o vetor não tem distribuição normal também, tá? Então, aqui esse vetor é fixo, né? Mas é desconhecido. E então o epsilon KJ vai ter a mesma distribuição do XKJ. Então, exigir que o epsilon KJ tem distribuição normal é exigir que o XKJ tem distribuição normal, tá? O que nem sempre acontece. Então, a ANOVA multivariada a gente vai poder usar em alguns contextos específicos, tá? E como que a gente sabe se a gente vai poder usar a ANOVA? Faz um teste de normalidade multivariada, tá? Nos seus dados, e aí você sabe se você tem evidências, né, a favor ou contra a normalidade, se você pode usar a ANOVA do jeito que a gente está construindo aqui, tá? Se não tiver normalidade, aí você tem que trabalhar com outras ferramentas, tá? Bem, considerando os vetores observados, nós podemos escrever então, eu escrevo de novo o XKJ, tá? Então, agora eu vou olhar para o que eu observo, né? Lembrando que esse Mi aqui, ele não é observável, o tal K é não observável e o erro EKJ é não observável. E se a gente quiser trabalhar com coisas que são observáveis, que são baseadas na nossa amostra. Então, o XKJ, eu vou desmembrar ele como uma média geral, mais um efeito, que vai ser o efeito estimado do késimo tratamento, do késimo grupo, né? E um resíduo, que é o que eu não consigo observar com as médias anteriores. Então, aqui, ó, se a gente observar, o que, que a gente fez? A gente pegou o XKJ, somou e subtraiu o X barra, somou e subtraiu o XK barra, tá? Só que daí eu rearranjei isso como a média geral, o efeito do grupo K e um resíduo que é o que eu não consigo observar, tá? Para J de 1 até NK, para K de 1 até G. Agora vocês devem imaginar, né, que a gente vai trabalhar com as somas de quadrados. Então, só gostaria de fazer uma pequena observação aqui, que esse curso, né, Análise Multivariada e Aprendizado Não Supervisionado, no bacharelado em estatística, ele tem como requisito que os alunos tenham feito inferência estatística ou pelo menos um curso de estatística básica, tá? Na verdade, seria o ideal que vocês já tivessem visto a ANOVA lá nos cursos mais básicos de vocês, a ANOVA no caso univariado, tá? Então, como a gente faz lá no caso univariado, eu quero decompor a variabilidade dos dados em torno da média como variabilidade intra e entre grupos, tá? Então, eu vou pegar esse termo aqui, ó, no slide anterior, eu vou fazer XKJ e vou subtrair esse termo aqui.
Então vai ficar xkj menos x barra, tá? Então eu vou considerar um produto que é a soma de quadrados e produtos cruzados, que é eu pegar esse vetor e multiplicar por ele linha, tá? Então eu vou pegar xkj, tirar a média aqui, tá? E fazer o mesmo termo transposto. E em cada um desses dois termos aqui, eu vou somar e subtrair a média do grupo a que ele pertence, tá? Então eu somei e subtraí o xk barra. E aqui eu somei e subtraí o xk barra, tá? Então lembrando que a gente tem matrizes aqui, então isso daqui vai ser um vetor coluna vezes um vetor linha, isso daqui dá uma matriz, tá? Daí eu vou desenvolver esses produtos, então vou fazer esse primeiro aqui vezes o segundo, lembrando que ele é transposto, daí eu vou pegar o primeiro, vou fazer vezes o segundo transposto, mais o segundo vezes o primeiro transposto, mais o segundo vezes o segundo transposto. Tá? Então a gente abre. Por que eu estou fazendo isso? Né? Porque eu quero enxergar ali que eu posso decompor a soma de quadrados e produtos cruzados total em soma de quadrados e produtos cruzados entre e dentro dos grupos, tá? Então aqui, ó, isso que eu fiz, então eu fiz o primeiro termo vezes o primeiro transposto, mais o primeiro vezes o segundo transposto, mais o segundo vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Bom, daí, para considerar todos os possíveis termos e chegar na soma de quadrados e produtos cruzados, a gente quer fazer uma soma em J e em K, tá? Então, a gente quer fazer uma soma nas observações dentro do grupo e para todos os grupos. Então, a gente vai fazer a soma em J, tá? Mas, antes de fazer a soma em J, então vamos dar uma olhada aqui. No termo que é cruzado, ou seja, xkj menos xk barra, que multiplica xk barra menos x barra transposto, notem que nesse segundo termo aqui, nós não temos J, tá? Então, ele pode sair da soma. Claro que como é matricial, ele não pode sair de qualquer forma, ele tem que sair para o lado direito. Tá? Então, daqui da primeira para a segunda linha, eu tirei esse segundo termo da soma. Tá? Então, eu fiquei com soma para J de 1 até NK de xkj menos xk barra. E tudo isso multiplica xk barra menos x barra transposto. Tá? Aqui dentro dessa soma, então eu posso distribuir a soma para cada um dos termos aqui. Tá? Como o segundo terminho também não depende de J, vou ficar com NK vezes xk barra, lembrando que o xk barra é a média do grupo K, tá? Então, a gente substitui aqui por soma para J de 1 até NK de xkj. E esse termo aqui cancela com esse primeiro, tá? Então, é semelhante ao que a gente faz lá no caso da nova univariada, tá? Só que aqui é matricial, então a gente só tem que tomar cuidado aí com essas matrizes para deixar os produtos possíveis e não esquecer que isso daqui agora vai ser uma matriz, tá? Então, esse termo aqui, quando a gente trabalha com esse termo, na soma, isso dá zero, tá? E da mesma forma, o outro produto cruzado também dá zero. Então, quem que é esse produtinho aqui? Se a gente voltar no slide anterior, é justamente esses que estão no meio aqui, ó, xkj menos xk barra, que multiplica xk barra menos x barra transposto, então isso daqui na soma em j dá zero, e esse daqui também na soma em j dá zero. Então, a gente fica com o primeiro termo, que é o que? xkj menos xk barra, que multiplica xkj menos xk barra transposto, que é a diferença de cada observação para a média do seu grupo, tá? E o outro termo que a gente fica é a média do grupo K para a média geral. Daí a gente já começa a imaginar que eu vou decompor a soma de quadrados e produtos cruzados total em soma de quadrados e produtos cruzados intragrupos e entre grupos. Daí, então, fazendo a soma em J e em K, né? Então, aqui, soma para K de 1 até G é soma para todos os grupos, soma para J de 1 até NK é soma dentro do grupo K. Então, a gente fazendo a soma desse termo, que era aquele da soma de quadrados e produtos cruzados total, a gente chega nesse daqui
que era o terceiro termo lá, né, de 2 slides para trás, era esse daqui, só que agora a gente está fazendo a soma em J e em K. O que acontece? Aqui não tem J, por isso que aparece aquele eninho lá, né, então aparece esse eninho aqui. E aqui a soma, então, em K e em J, da distância entre as observações e a média do seu grupo, tá? Então, eu vou escrever isso daqui, soma de quadrados e produtos cruzados total, vou chamar de T. Esse daqui é soma de quadrados e produtos cruzados entre tratamentos. Então, notem que aqui a gente está comparando a média do tratamento K com a média geral, tá? Claro, de uma forma matricial. E aqui a soma de quadrados e produtos cruzados intra ou dentro dos tratamentos ou dentro dos grupos, tá? Então, olhem para essa expressão, escrevam ela em papel para ficar mais claro para vocês, tá? Lembrando que o x barra aqui é a média geral, então a gente está decompondo essa distância da observação para a média geral, da média dos grupos para a média geral e das observações para a média do seu grupo, tá? Então, aqui eu só estou dizendo de novo, né, quem que é o T, o B e o W. Claro que aqui é total, aqui é between, né, que seria entre, aqui é within, que seria dentro, tá? Então, se vocês pegarem um livro de estatística mais básico que tenha a ANOVA, tá? Então, vocês podem comparar com essas expressões aqui. Claro que aqui é multivariado, então aqui a gente tem matrizes, né? Não é mais soma de quadrados, é soma de quadrados e produtos cruzados. Mas a ideia é a mesma, tá? De decompor a distância da observação para a média geral como a distância da observação para a média do seu grupo e alguma expressão ali que é em função da distância da média do grupo para a média geral, tá? Em outras palavras, esse T, B e W são o que? A soma de quadrados total, a soma de quadrados dos tratamentos e as somas de quadrados dos resíduos, tá? Lembrando que essa soma de quadrados é matricial. Como nós supomos que todos os grupos têm a mesma variância, então a gente pode considerar como estimativa para o W aquele S-Pulled que a gente falou na aula anterior, tá? Que seria um S combinado ou agrupado das matrizes de variância e covariância de todos os grupos, tá? Então aqui, ó, é parecido com o da aula anterior, só que a gente está fazendo então para os G grupos que a gente tem, tá? Então essa W aqui, ela vai ser combinado, né, do S1 mais S2 até SG, tá? Com isso em mãos, a gente pode escrever a tabela nova multivariada ou tabela MANOVA, tá? Então, o que a gente escreve? A fonte de variação, as somas de quadrados e produtos cruzados e o número de graus de liberdade, tá? Então, aqui, para o tratamento, a gente tem o between, né, que é o termo B, para o resíduo a gente tem o W e para o total a gente tem o T, tá? E o número de graus de liberdade. Então, para o total, a gente tem N observações. Então, o N aqui ó, é a soma dos NKs para K de 1 até G. Então, a gente tem N observações e a gente está usando uma quantidade para resumir todas essas observações, que seria a média geral. Então, a gente fica com N grande menos 1 grau de liberdade. Na soma de quadrados dos tratamentos, a gente tem G médias e a gente está considerando uma quantidade para resumir essas G médias. Então, a gente fica com G menos 1 grau de liberdade, tá? E para o resíduo, a gente fica com a diferença aqui, tá? Então, a gente fica com N menos 1 menos G menos 1. Então, a gente fica com N menos G grau de liberdade para os resíduos, tá? Bom, então vamos voltar para as nossas hipóteses. A gente tinha como hipótese de que Mi1 igual a Mi2 até MiG igual a 1 Mi, contra pelo menos um Mi diferente, tá? Ou seja, a gente queria testar se tal 1 é igual até o G, que é igual a 0, contra pelo menos um diferente de 0, tá? Então, no fundo, o que a gente quer saber? A gente quer verificar
se o W, que é a soma de quadrados intragrupos, é pequeno em relação ao T. Ou seja, qual que é a ideia? Então, se todas as médias puderem ser consideradas iguais, vai sobrar muito pouco para o resíduo, tá? Mas como que a gente vai avaliar isso se o W, o B e o T são matrizes? Lembra, eles são as somas de quadrados e produtos cruzados. Todos eles têm dimensão P por P. Então, como que a gente vai fazer para comparar matrizes, né? Então, tem algumas propostas, tá? Então, uma das propostas é o lambda de Wilks, que é a variância generalizada. Então, o que é a variância generalizada? É você considerar os determinantes das matrizes para fazer a comparação entre elas, tá? Então, o lambda estrela seria o determinante do W dividido por determinante de W mais B. Então, por que está fazendo essa diferença? Então, estou verificando se o W é pequeno em relação ao T, que é o que aparece embaixo. Lembra que o T é W mais B, tá? Bem, a distribuição do lambda estrela é bastante complicada, depende do número de variáveis e do número de grupos que você tem, tá? Isso foi produto de estudo, né, por diversos autores. Tem alguns casos apresentados nessa tabela 6.3 do Johnson e Wicker, tá? Existem tabelas com as distribuições e eu vou colocar um casinho simples aqui para vocês, só para vocês verem como que funciona. Então, um exemplo do lambda de Wilks, se você tiver P igual a 2 e G maior ou igual a 2, então você tem que essa quantidade aqui, ó, que depende então do tamanho dos grupos, do número de grupos, e aqui entra 1 menos raiz de lambda estrela dividido por raiz de lambda estrela. Então, toda essa quantidade aqui tem uma distribuição F com 2G menos 1 grau de liberdade no numerador e esse monstrinho aqui 2 soma de NK menos G menos 1 grau de liberdade no denominador, tá? E o Bartlett, que é um estatístico bastante famoso, mostrou que se H0 é verdadeira e o N for bastante grande, então você pode aproximar a distribuição dessa quantidade aqui pelo aqui quadrado com PG menos 1 grau de liberdade, tá? Então, para cada caso, realmente você teria que olhar para uma distribuição diferente, comparar, né, aquela estatística observada com o quantio daquela distribuição para saber se você rejeita ou não a hipótese de que todas as médias são iguais. Bem, a gente vai fazer um exemplinho numérico, tá? Então, uma base de dados com 150 observações e 5 variáveis referentes a crânios egípcios de 5 épocas. Então, as variáveis nesse conjuntinho de dados são a época, que é a época a qual o crânio foi atribuído, que é um fator ordenado, com níveis, então C 4000 BC, que seria de 4000 a.C., C 3300 a.C. e assim por diante, onde os anos são aproximados, claro, né? E aí a gente tem 4 variáveis. Então, essa primeira variável aqui é uma variável que vai indicar o grupo, tá? Então, as 4 variáveis são largura máxima do crânio, altura basebregmática do crânio, comprimento base alveolar do crânio e altura nasal do crânio, tá? Então, o P aqui nesse caso é 4, tá? Que são essas 4 variáveis que a gente tem. A outra variável é a variável que define o grupo. E o N grande é 150. Tá? Então, eu deixei um link aqui para vocês e aí a gente vai fazer essa aplicação no próximo vídeo, tá?